Então, como é que você enxerga para o Brasil o cenário mundial? Ele é um cenário que nos ajuda, não dá para dizer, ele tem uma tendência de nos prejudicar. Como é que você enxerga isso, assim, sua visão? É isso, você tem que estar analisando todos esses players, né? Os juros lá dos Estados Unidos, eles caindo vão ajudar a economia brasileira, né? Porque aí aqui pode cair mais. A economia chinesa desacelerando pode ser ruim para o Brasil, porque o setor exportador é prejudicado, mas ao mesmo tempo ajuda na inflação num patamar mais comedido. O petróleo ele já estabilizou, né? Voltou a um preço mais aceitável, só que tem que ficar de olho na OPEP. Ontem disseram que vão cortar mais a produção. Ainda tem Índia na história, que é uma nova China, vem crescendo a 10% ao ano. Tem nosso vizinho aqui, a Argentina, que é um grande parceiro comercial do Brasil, vem passando agora por um processo recente de estabilização, né? Estão tentando organizar lá a economia que vinha sofrendo há muitos anos, e tudo isso termina impactando em alguns setores que têm conexão, né, com essas economias internacionais. Então, assim, tem que estar olhando Olhando isso aí. e vendo o caminho que cada um deles vai tomar, como isso tem desdobramentos aqui. Veja que tudo está conectado, né, com variáveis macroeconômicas importantes que atingem desde a economia brasileira até o negócio e o dia a dia das pessoas. Quando a gente analisa o cenário externo, o Brasil é meio que uma posição assim de reação, né, Écio? Você me corrija se eu estiver errado. A gente não tem assim não tem nós como país a gente tem uma capacidade de transformar o cenário externo. A gente meio que reage, né, às questões do que acontece fora, né? A gente é meio que reativo, né? Mas mas a gente observa e isso nos impacta, a gente tem que trazer isso para o cenário interno. Uhum. E aí no cenário interno a gente tem, então, tu for falar o que está posto no mercado, a questão do arcabouço fiscal, Selic que está começando a cair, já tem vamos dizer assim, uma queda comprada, né? Uhum. Promessa de investimentos públicos, principalmente em habitação, tá? O PIB aí ficando em torno de 2, eu até vi aqui que o Sindusconto de São Paulo com a Fundação Getúlio Vargas prevê 2,9 para 2024, tá? É, e aí, o Brasil, como é que está? Qual é o cenário do Brasil hoje? Ou seja, ele olha lá para fora para ver como é que reage, mas esse dever de casa dentro dele, como é que isso está para a economia hoje? É, Antes da gente migrar para o Brasil, você falou da gente ser muito reativo, e na realidade, quando você fala geopoliticamente, o Brasil realmente sempre no passado teve um tom mais conciliador, né, de negociação. Isso, ultimamente, a gente viu alguns posicionamentos que não estão sendo muito positivos nesse sentido. E somos um player muito importante no agronegócio, né? Ah, uma- o presidente do Banco do BRICS, anterior à atual presidente, Marcos Troide, ele costuma dizer, e eu estou parafraseando ele, que o Brasil é a Arábia Saudita do agronegócio. Negócio. Enquanto eles têm petróleo, nós temos água. E agronegócio você está exportando água, basicamente, né? Aham. Então, assim, a gente tem um poder muito forte de ser a grande potência que alimenta o mundo. Se o Brasil parar de produzir no seu agro, milhões de pessoas vão morrer de fome, porque o custo vai subir drasticamente e não vai se tornar acessível a muitas pessoas. Então, isso é um poder muito relevante para a economia brasileira e que precisa ser valorizado. Exato. Tá? Agora, falando aqui do Brasil, aí são inúmeros fatores, tem esses internacionais que impactam aqui, mas temos nossos próprios problemas também e temos nossa própria trajetória. Você tem aí esse processo inflacionário que veio desacelerando, a inflação ontem saiu, esses dias saiu o IPCA 15, e o IPCA também, o IGPM, o INCC, são indicadores importantes que a gente tem que estar acompanhando. Por exemplo, você estava mencionando, que outros que a gente deve seguir? A FGV, por exemplo, divulga o INCC, né, o IGPM, o IPA, que são todos, o IPC, que são todos indicadores de preços, né, e que a gente tem que acompanhar. Por exemplo, o INCC para a construção civil ele é fundamental.
O IGPM para o setor de aluguéis, contratos, né, todos eles usam em geral o IGPM. E eu costumo dizer que o IGPM ele é a inflação do atacado, porque quando você olha na sua composição, 60% vem do IPA, que é o Índice de Preços no Atacado. Aí tem uma participação pequena do INCC e tem um índice de preços ao consumidor próprio deles. E eles divulgam isso mensalmente, da mesma forma que o IBGE, tá? Só que quando aconteceu esse problema inflacionário, o IGPM chegou aos 35%. É bom lembrar isso. E isso depois foi transmitido para o IPCA, né? Foi do atacado, chegou lá no varejo. Então é outro indicador importante, mas é divulgado pela FGV, né, que a gente tem que estar acompanhando, né, para ver como que o mercado está se comportando. Então essa inflação ela convergindo para a meta que é definida pelo Banco Central é um ótimo indicador para o Banco Central continuar o seu processo de redução de taxa de juros, ou até mesmo intensificar, né? Se a inflação cair, ficar bem realmente estabilizada no centro da meta, com seu núcleo, o núcleo é quando você tira algumas variáveis que variam muito, que a gente chama de outliers, né? Quando você tira essas variáveis e olha só o núcleo mesmo da inflação, é o que o Banco Central está olhando. E ele divulga também esse dado. Aí, se ele estiver convergindo para a expectativa, a taxa de juros ela tende a cair mais ainda. Aí isso vai impactar a construção civil, o comércio, o varejo como um todo, vai impactar também a parte de investimentos, porque a taxa de juros caindo, a renda fixa se torna menos atrativa, a bolsa de valores passa a se tornar mais atrativa. Então, esse é um contexto importante. Mas nesse contexto também, ou seja, de juros baixando, um arcabouço fiscal que, teoricamente, eu não sei se é para reduzir impostos ou simplificar, mas que, teoricamente, vai atacar isso aí. A gente tem uma perspectiva boa para 2024, 2025, pelo menos a princípio? Veja, a princípio, a expectativa é de contínua redução da taxa de juros. Agora, isso alinhado com o arcabouço fiscal e o planejamento que foi definido no ano passado de déficit zero para esse ano. Até que se mude, a meta é ter déficit zero esse ano. Ano passado o déficit foi de 230 bilhões de reais. Aí tem controvérsias, né, porque não era para incluir o pagamento dos precatórios, mas foram pagos esses precatórios. Então eles entram sim na conta. E aí, esse ano é difícil você atingir um déficit zero tendo um déficit de 230 bilhões no ano anterior. Quando em 2022 houve um superávit de 50 bilhões. Então, é uma conta complexa. Isso pode ser inflacionário. Então, o Banco Central está de olho no que está acontecendo no fiscal, né, para também determinar a sua taxa de juros. Se houver um abandono, a taxa de juros passa a cair com menos velocidade, né? Se houver sinais claros de que o excesso de gastos está gerando inflação, porque realmente pode gerar inflação, se o governo gastar muito, o setor produtivo não consegue responder na mesma velocidade e isso gera inflação. Esse é o problema, tá? E aí aumenta o endividamento do país, porque quando você gasta mais numa família, numa empresa, se você gasta mais do que você ganha, você se endivida, né? Porque senão a conta não vai fechar, você tem que pegar dinheiro emprestado. E o governo está sempre fazendo isso. A gente, no ano passado, teve um crescimento forte da relação dívida-PIB. E quanto mais alto ficar, hoje está em 74%, é acima da média dos países emergentes. Quanto mais alto ficar, maior o risco que o país oferece. E aí, para conseguir rolar essa dívida, refinanciar essa dívida, tem que pagar juros mais altos.